Gente, já amanheceu, mas continua muito frio por aqui. Dá uma olhada no que eu tive que fazer para poder gravar esse vídeo. Mas sábado é dia de vídeo, então vamos lá. Meu nome é Eliezer e você está no Baú do Coiote. Em meus últimos 2 vídeos, eu falei sobre certos desastres naturais que têm afligido o planeta, como terremotos, praga de gafanhotos e até uma tempestade de poeira vinda do Saara que atingiu a América semana passada. Muitos veem esses eventos como sinais eminentes da volta de Cristo. E até pode ser. A Bíblia fala de muitos sinais na natureza, mas também fala de sinais na sociedade, sinais históricos. E um dos sinais que alguns estudiosos apontam é o retorno dos judeus à terra de Israel. Ah, mas isso não aconteceu em maio de 1948, quando o Estado de Israel foi criado? Sim e não. De fato, até o século XIX, pouquíssimas pessoas moravam na chamada Terra de Israel. O que, ao menos para mim, parece ser um cumprimento bem claro da profecia de Levítico 26:33. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Em 1868, Mark Twain conta em seu livro Os Inocentes do Exterior que viajou pela terra de Israel durante 3 dias sem encontrar absolutamente ninguém, de tão vazia que era a terra até o século XIX. Parece até que Deus estava preservando a terra até a chegada dos judeus, que começou a acontecer no século XX. E sabemos que o dia 14 de maio de 1948 é um dia histórico. Israel voltou a existir como uma nação depois de quase 2.000 anos de diáspora. Mas existe alguns poréns. Israel, como uma nação política, como um país, realmente nasceu em um dia, como prevê a profecia de Isaías 68:8. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já ouviu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Uma nação foi estabelecida naquela terra, mas o povo que lá se encontra é, em grande parte, cético e indiferente a questões espirituais. E segundo a profecia de Ezequiel 37, a famosa profecia dos ossos secos, ainda é necessário um avivamento religioso judaico, que não começou exatamente a acontecer ainda. E porei o meu espírito em vós, diz a profecia, lembra? Outra coisa que será evidente com relação aos judeus no tempo do fim é um renascimento dos antigos ritos religiosos judaicos. E as coisas parecem se encaminhar para essa direção. Alguns, com certeza, já devem ter ouvido falar do Instituto do Templo, uma organização criada em 1987 que tem se esforçado para criar as condições necessárias para que o terceiro templo seja reconstruído, inclusive construindo os objetos sagrados, fabricando as roupas e treinando os sacerdotes para realizarem os sacrifícios conforme a antiga lei de Moisés. Segundo o profeta Daniel e o próprio apóstolo João, esse terceiro templo tem um papel importantíssimo nos eventos que se desenrolarão nos tempos do fim. Ele tem uma relação especial com o Anticristo e com a chegada do Messias. Outro ponto importante é que, apesar de ter mais de 9 milhões de pessoas morando em Israel atualmente, ainda há muitos judeus espalhados pelo mundo. E o retorno precisa ser total e não parcial como é hoje. E isso é tão importante que em 2015 o governo de Israel lançou um plano de incentivo migratório em massa, que por sinal tem dado certo. Em julho de 2018, Israel finalmente ultrapassou os Estados Unidos em número de judeus, se tornando assim o maior centro populacional judaico no mundo. Ou seja, agora sim podemos dizer que a maioria dos judeus estão na terra de Israel. Prestem atenção nessa matéria que saiu semana passada.
Israel se prepara para a onda migratória judia pós-coronavírus. Segundo essa matéria, muitos judeus pretendem migrar para Israel assim que a pandemia enfraquecer. E isso porque muitos judeus ficaram assustados com a situação de não poder viajar e passaram a ponderar: se houver uma onda antissemita no mundo, as portas estão fechadas. E agora o governo de Israel se prepara para enfrentar uma explosão de solicitações de retorno. Ainda segundo essa matéria, a ministra de Imigração de Israel conta que eles esperam a chegada de cerca de 90 mil pessoas até o final de 2021. Como podem ver, os judeus se sentem seguros naquela terra, apesar de ter tantos inimigos ao redor. Pode isso ser considerado um sinal profético dos tempos do fim? Eu sei que os amilenistas e os preteristas vão dizer que não, mas eu acredito que sim, e para mim isso é bem claro. E por falar em Israel, tem outro fato interessante que eu quero comentar. O Mar Morto, que fica na fronteira da Jordânia com Israel, é um dos mais salgados do mundo. Ele tem cerca de 37% mais sal do que o normal. Ele tem esse nome porque as águas são letais para qualquer forma de vida. Se algum peixe incauto vier do Rio Jordão e cair dentro do Mar Morto, ele vai acabar morrendo na hora. E toda a região em torno do Mar Morto também é uma região desértica. E isso também devido à grande quantidade de sal. Mas algo está acontecendo que tem deixado muitos cientistas até surpresos. Os arredores desse grande lago salgado estão florescendo. Olha só essas flores. Flores das mais diversas cores têm surgido por toda a costa norte. Vermelho, lilás, amarelo. É um espetáculo de cores. Segundo os pesquisadores, as sementes estavam no deserto por muitos anos e só não germinavam por falta de água pura. Essa paisagem colorida que a gente está vendo é resultado das fortes chuvas na região. Mas não é só isso. Em muitos pontos, o Mar Morto está literalmente secando. Os níveis de água salgada estão cada vez mais baixos. E nesses lugares têm surgido crateras onde tem brotado água doce. Alguns moradores têm testemunhado, inclusive, a presença de peixes nesses buracos. Peixes, micro-organismos e vegetação. Imagina só, numa região onde não tinha vida nenhuma. Eu vejo que algumas pessoas estão associando esse fenômeno à profecia de Ezequiel 47. Junto a ele se acharão pescadores desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Ou seja, vai ter tanto peixe nessa região que vai ser como o Mar Mediterrâneo. Mas eu acredito que essa ainda não é a profecia de Ezequiel 47. O texto mostra que essa torrente de águas purificadoras vem do templo de Deus em Jerusalém. Ele corre na direção leste, entra no Jordão e deságua no Mar Morto. Ainda que esse fenômeno não seja o cumprimento da profecia de Ezequiel 47, que corresponde às águas purificadoras, é maravilhoso ver uma região que outrora já foi amaldiçoada no passado, como a gente vê lá no livro de Gênesis, era a região onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra e que foram destruídas. Essa região novamente está brotando vida. E para mim, isso é um sinal bem claro de que Deus vai cumprir e vai cumprir muito em breve essa profecia. Gente, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu vou pedir que quem ainda não é inscrito no canal, dá essa força para nós. Se inscreva aqui embaixo para acompanhar o nosso conteúdo. Não esqueça também de dar um like. Quem quiser também siga a gente nas nossas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela. E até a próxima, se Deus quiser.